me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Celebrar é Cristo celebrar, celebrar é Cristo celebrar, celebrar é Cristo celebrar, celebrar é Cristo celebrar. Ressuscitou, e Ele vive para sempre. Ressuscitou, e Ele o Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. E por todos seus amigos ele se deu, e com braços bem abertos lá na cruz, recebeu todo o pecado que era meu. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, amando meu Jesus, queria o primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo na cruz, recebeu todo o pecado meu. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, amando meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, amando meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, amando meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, amando meu Jesus, que me amou primeiro. Boa tarde! Eu acho que dá para ser mais forte. Boa tarde! Muito bem. Me convidaram para participar de um clube, o Clube dos Investigadores. E eu vim para o Clube dos Investigadores. É aqui? É aqui ou não? Eu acho que vocês estão na dúvida. É aqui ou não é? Mas vamos ver se eu acho a primeira pista. Ih, está faltando pista.
Então hoje nós vamos investigar. Quem aí está preparado para ser um investigador? Muito bem, todo mundo vai ser investigador hoje. Antes de nós começarmos a investigar, nós vamos fazer aquilo que todo investigador deve fazer antes de começar qualquer coisa. O que a gente deve fazer primeiro? Orar. Antes de nós começarmos a nossa investigação, nós vamos orar. Quem sabe o que é orar? Falar com Deus. É o momento em que nós falamos com Deus. Muito bem. Para nós falarmos com Deus, nós precisamos nos concentrar. Ó, vamos nos concentrar agora. E para nos concentrar, a gente tem que fechar a boquinha. Fecha a boquinha. Calmou o corpo. Agora você vai respirar fundo. Fechar os olhos. Não atrapalhar o amigo do lado que está tentando orar. Muito bem. Ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Que essa tarde nós possamos investigar a Bíblia e descobrir o que o Senhor tem para nos dizer. Abra o nosso coração, o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, todo investigador precisa do quê? De uma lupa. Quem quer uma lupa? O tio Ju vai entregar uma lupa para cada um de vocês, para vocês me ajudarem a investigar. Enquanto isso, presta atenção na tia, ó. Nós também vamos receber. Meninos, só presta atenção aqui na tia, tá bom? Nós também vamos receber um manual. Esse manual, ele vai ficar guardado aqui na igreja e a doutrina também. E cada vez que tiver o nosso culto de investigadores, nós vamos usar o nosso manual e a nossa lupa. E quem vier em todos os trabalhos vai ganhar um certificado. No fim do nosso trabalho vai ter certificado para todos aqueles que participaram. Muito bem. A lupa não vai poder levar embora por enquanto. Porque são 12 lições. Se você levar embora, você vai perder ela ou vai esquecer dela. Na próxima aula, em 66 livros. 66 livros estão aqui dentro. 66, bastante, né? E ela foi escrita por mais de 40 pessoas diferentes. Ó, a gente vai usar a lupa na hora certa. Agora ela foi escrita por mais de 40 pessoas diferentes. Mas será que essas pessoas escreveram sobre ela mesma? Sobre o que elas pensaram? Não. Um só inspirou todos eles a escrever. Eles só escreviam, mas a história não era deles. Sabe quem falava para eles o que eles tinham que escrever? Deus. Deus soprava assim, ó. Deus falava para eles o que eles tinham que escrever na mente e no coração deles. E toda a mensagem da Bíblia foi inspirada por Deus. Então a história da Bíblia, ela é escrita por Deus. E ela também se divide, a Bíblia se divide em Novo e Velho Testamento, ó.
Muito bem, está escrito Novo Testamento. Toda essa parte aqui, para trás, é o Velho Testamento. E essa parte aqui é o Novo Testamento. O que divide a Bíblia no meio é Jesus. É o nascimento de Jesus. Mas, tia, por que eu preciso saber todas essas coisas? Porque nós somos investigadores, não somos? Pergunta para o seu amigo aí se é um investigador. Nós vamos investigar, olha lá, nós vamos investigar o que Deus quer dizer para mim e para você hoje. E para isso, para nós começarmos a nossa investigação, o que a gente precisa? A gente precisa do que para investigar? A Bíblia. A Bíblia, muito bem, o que mais? A lupa, muito bem, o que mais? A gente precisa de pista. Pista, então eu vou contar até 3. Ó, não vai aqui em cima, tá bom? Vocês vão procurar a primeira pista que está aqui dentro da igreja. No 3. 1, 2, 3, vai lá. Procura a pista. Não, aí em cima não pode, aí em cima não pode. Procura. Vamos ver quem vai achar primeiro. Luiz. Você, não tá aí você. Na porta ali. Ah. Fala pra ela, leva lá. Aí, caiu lá. Primeira pista, quem achou a primeira pista? Vem aqui. Quem achou a primeira pista, vem aqui trazer pra tia. Muito bem. Muito palmas para ele. Achou a primeira pista. Muito bom. Vocês estão preparados para ler? Então senta. Senta que nós vamos ler a primeira pista. Presta atenção, hein? Primeira pista, ó, vocês têm que descobrir. Olha lá. Parou de funcionar. Muda pra mim, por exemplo. Aí, olha lá. A nossa primeira pista encontra-se na Bíblia. Olha lá o versículo. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Muito bem. Então esse versículo fala aqui, lá no começo, de todas as coisas estava Deus. Mas Deus não estava sozinho. Quem estava com Deus? O Verbo. O Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por Deus junto com o Verbo. Muito bem. Então a gente sabe que quem criou todas as coisas foi Deus. Mas que Deus não estava sozinho. Então a primeira pergunta: quem estava com Deus na criação? Quem estava com Deus na criação? O Verbo. Vamos descobrir quem é o Verbo? Preparado para a segunda pista? Sim! 1, 2, 3, e valendo! Não pode subir, não pode subir.
Cuidado com o ventilador para não se machucar. Aê! Traz pra mim. Luiz de novo. Luiz, traz pra tia de novo. Vamos. Aí, palmas pro Luiz. Luiz é um bom investigador, Luiz. Ah, você pode sentar lá, Luiz. E de verdade, quem sabe o que significa unigênito? Espera, nós vamos chegar lá. Quem sabe o que significa unigênito? Muito bem, ó, os adolescentes são 10. Unigênito significa único. Então, se é um filho unigênito, é um filho único. E esse filho único é filho de quem? Do Pai. Muito bem. Então, nós sabemos que quem estava com Deus na criação era um filho unigênito. Mas quem era esse filho unigênito? Terceira pista. 1, 2, 3, valendo. Não? Então tá bom. Vamos lá, mais uma pista. O que a gente tem que descobrir nessa pista? Quem é o filho unigênito? Presta atenção. Chama o seu amigo assim e fala assim, presta atenção. Senão você não vai descobrir o que Deus quer falar com você. Vamos ler? Ó, olha lá. E o verbo. Opa! Quem é o filho único de Deus? Batizado quem? Jesus. Batizado Jesus saiu logo da água e eis que abriram o céu e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Aleluia. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Esse texto da Bíblia, ele está contando sobre o batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, uma voz do céu, Deus falando para todos os homens que estavam aí: Esse Jesus é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Muito bem, então nós descobrimos que quem é o verbo? Jesus, certo? Vamos ver o versículo como que fica então com Jesus? Olha lá, no princípio era e Jesus estava com Deus. E Jesus era quem? Era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Muito bem. Agora tem uma pergunta. Juninho, da onde você nasceu, Juninho? Da barriga da mamãe, Paty. Da barriga da mamãe. Mas Jesus, ele não veio lá da barriga da Maria. Porque ele não estava lá no princípio? Jesus já existia antes de todas as coisas. Ele estava lá no princípio com Deus na criação do mundo. Porque ele é o próprio Deus. Muito bem. Agora me diz uma coisa. Ali fala assim, que Jesus era Deus. Vocês já viram uma pessoa ser outra pessoa? Vem cá. Vem cá, tia, Camila. Vem cá, tia. Vem cá, tia. Pronto.
realmente virar uma só, né? Obrigada, Calvani. Mas aqui, nesse versículo, diz que Jesus e Deus eram um só. E se eu te dizer que não são dois que são um? Dizem três que são um. Três que formam um. E isso se chama Trindade. A Trindade de Deus. Olha aqui, que coisa linda. Quem sabe me dizer o que é isso? Um triângulo. Quantos lados tem um triângulo? Então, um triângulo ele tem 3 lados. Se eu virar assim, ainda é triângulo? Se eu virar assim, ainda é triângulo? Então, o triângulo ele não tem uma posição única, certo? Porque todos os lados são iguais. Deus, ele se apresenta em 3 pessoas. Deus Pai, Criador de todas as coisas. Deus Filho, o Filho de Deus, que veio ao mundo. E Deus Espírito Santo, que habita em nós. E embora eles sejam 3, eles são um só. Muito bem. Então nós descobrimos que os 3 são um. E que Jesus estava lá na criação. Então, Jesus criou todas as coisas junto com Deus, certo? Só que quando Deus criou todas as coisas, Deus criou o sol, Deus criou a terra, Deus criou o mar, Deus criou os animais e por último, o que Deus criou? O homem. Muito bem. E aonde Deus pôs o homem? No jardim. Os meus pés e foi por causa do pecado. Quando o pecado entrou no homem, que entrou junto à morte. A morte que nós conhecemos quando a gente morre, quando alguém morre, e a morte eterna. Você sabia que você também é 3 em 1? Pega aí na sua carne, faz assim, ó. Isso daí é carne. Agora dá uma risada. Essa daí é a sua emoção. E a terceira parte nossa é o nosso espírito, que tem comunhão com Deus. Mas quando o homem desobedeceu, foi quebrado. E agora? Aí quando nasceu o filho de Adão, ele nasceu com pecado. E aí quando nasceu o filho do filho de Adão, ele nasceu com pecado. E o filho do 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 filho nasceu com pecado. E todas as pessoas, até nós, nascemos todos com o pecado. Mas Deus olhou tudo isso e fez uma promessa. Eu vou enviar um Salvador para que vocês não fiquem na vida de pecado. Mas esse Salvador não podia ser um homem. Por quê? Porque o filho do filho do filho do filho do filho do filho do filho nasce com o quê? Com pecado. Então não podia ser um homem. Então Deus teve uma grande ideia. Quem será que ele ia mandar para nos salvar? Quem será que ele ia mandar para nos salvar? Ele mandou o próprio filho dele, Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador. Mas presta atenção. Vamos ver quem aí tá bom na investigação comigo. Jesus é o mesmo que Deus. Estão prestando atenção. Então, se Deus enviou Jesus, o próprio Deus veio na terra através de Jesus para nos resgatar dos nossos pecados. A missão dele, quando ele veio aqui na terra, foi perdoar as nossas vidas
e tirar de nós o nosso pecado. Não deixa só a tia pegar. Isso. Pronto. Muito bem. Então, olha só que bonito isso aqui, ó. Quem que é esse bebezinho? Jesus. Muito bem. Jesus Foi no banheiro veio limpar. como um homem. E ele veio como Deus também. E havia uma profecia que dizia que haveria de nascer um menino que chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. Mas tia, quando Jesus nasceu, a Maria deu o nome para Jesus de Jesus, não de Emanuel. Mas quem Jesus era? Deus. Então Jesus cumpriu a profecia de Deus conosco. Agora imagina aí, para você e pensa. Jesus andou pelas ruas? Andou ou não andou? Andou. Jesus entrou dentro da casa das pessoas? Para os discípulos: não impeçam as crianças de virem até mim, porque delas é o reino de Deus. Jesus se importa desde o bebezinho até o mais velho que está aqui. Jesus se importa com todo mundo e ele ama todos. E a pista 7 diz: porque Deus amou só as meninas. O mundo. Deus amou todas as pessoas, tanto que ele enviou quem? Jesus, para que todos que creem em Jesus não pereçam, mas tenham a vida eterna. Muito bem. Mais uma, o livro sumiu. A tia está na última. Mais uma coisa que Jesus veio mostrar. Jesus mostrou que é o Filho de Deus. Deus e Jesus são uma pessoa só? Sim ou não? Muita chuva, muita água. E os discípulos com medo e trovão. Os discípulos com medo de morrerem. E sabe onde Jesus estava? No barco dormindo. E aí, os discípulos foram acordar Jesus. Mestre, olha como está o dia, o mar. Olha como está essa tempestade. Você não se preocupa com o que está acontecendo aqui? E aí, sabe o que Deus fez? Deus era o Verbo e que ele foi enviado para nos salvar. Certo? Lembra que aconteceu com o homem? O homem pecou e por causa disso foi separado de Deus. Meninos. O palavrão, tudo isso, Jesus levou sobre ele lá na cruz. Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Quando Jesus ele morre na cruz, ele leva o pecado e ele leva toda a maldade sobre ele. Quando o homem pecou, o que entrou no coração do homem? A morte. E a morte, o que ela traz? Ela traz doenças, enfermidades, não é verdade? Não é isso que acarreta a morte? Então, quando Jesus morreu, ele também levou as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas tristezas, tudo
erradas sobre ele. As coisas erradas que você fez hoje, Jesus já levou lá na cruz sobre ele. Então, o seu perdão, ele já está em Jesus, desde que Jesus morreu lá naquela cruz. Por isso, quando você ora em nome de Jesus, você está lembrando que Jesus já levou sobre ele todas as coisas e que ele te trouxe perdão. Porque sem derramamento não há perdão. Mas quando ele derramou o sangue dele, sobre nós veio o perdão. Olha lá. Na cruz, nós fomos perdoados. Quando você olhar para uma cruz, lembre-se sempre de Jesus. Porque Jesus morreu naquela cruz para te trazer salvação, te trazer nova vida, alegria. Muito bem. E Jesus ficou naquela cruz? Não ficou na cruz, porque ele é poderoso. Ele não é poderoso? Nós não vimos? Ele não foi criador de tudo? Ele é criador de todas as coisas? É ou não é? É. Então nem a morte pôde segurar Jesus, sendo Deus, porque ele é poderoso e ele venceu a morte. E quando ele vence a morte, ele também traz para as nossas vidas vida. O que nós somos? Carne, alma e espírito. E quando Jesus entra no nosso coração, quando a gente cantou que Jesus muda tudo, porque ele traz vida ao nosso espírito que estava morto. Ele traz vida eterna. Agora, presta atenção que a tia vai encerrar. Nós aprendemos que todos os homens pecaram. Todos os homens fizeram coisas erradas, não fizeram? Nós aprendemos que nós precisamos de um Salvador. E que esse Salvador, ele é o mesmo que nos criou. E que ele é poderoso. Jesus é poderoso. Presta atenção, Matinha. Agora eu quero que você feche os seus olhos. E pense na sua vida. Pense na sua vidinha. Lá na escola, na família, com seus amigos. Nós fizemos coisas erradas já, não fizemos? E nós precisamos de perdão, não precisamos? O único que pode nos trazer perdão e o novo coração é Jesus. E ele já nos deu esse perdão lá na cruz. Mas para que a sua vida seja transformada, Jesus quer entrar no seu coração através do Espírito Santo. Mas isso só pode acontecer se você convidar a Jesus para morar no seu coração e confessar, contar para Ele todos os pecados que você fez. Confessar a Jesus tudo que você já fez. Não tem problema que o amiguinho está chorando, ó, fecha os olhos. Feche os olhos nessa hora. Se você entendeu toda a lição que foi passada e você aprendeu que Jesus é o único que pode te trazer salvação, Jesus, ele quer hoje entrar dentro do seu coração e ele quer mudar a sua vida. Pode vir aqui na frente, pode vir. Fica aqui com a tia, que nós vamos orar juntos.
você quer receber Jesus, venha aqui na frente dessa hora e feche os olhos. Feche os olhos. Vamos todos ficar de olhos fechados? Todos de olhos fechados. Eu quero pedir para os adultos que estão aqui se colocar de pé, estender as mãos para as crianças que estão aqui na frente. E nós vamos orar junto com eles. Feche os olhos e ore junto com a tia, quem está aqui na frente, tá bom? Crianças, feche os olhos. Ora junto com a tia. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar para me perdoar e me salvar. Eu te convido, entra no meu coração e faz de mim um filho de Deus. Eu desejo, Jesus, ser obediente a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deu um suspiro de alívio quando ouviu o sinal da escola tocar. Ele queria encontrar o seu melhor amigo, o Carlos, e contar a ele o que havia acontecido no dia anterior. Quando Jaime viu Carlos, abriu caminho no meio da multidão no corredor. Jaime pegou o braço de Carlos e disse: Ei, Carlos, tenho algo maravilhoso para te contar. Você pode vir até a minha casa para conversarmos. Claro, eu vou pegar meus livros, então nós vamos. Os meninos chegaram no quintal de Jaime e sentaram-se na grama para conversar. Então, que há de tão maravilhoso que você precisa me contar? Você se lembra quando me falávamos sobre o que acontece quando uma pessoa morre? Bem, eu fui à igreja ontem com os meus tios e a minha prima Elizabeth, que acabou de mudar para a nossa rua. A professora da escola bíblica dominical mostrou na Bíblia para toda a classe que todos nós somos pecadores e que a morte é o castigo pelo pecado. Ah, Jaime, todo mundo sabe que um dia nós vamos morrer. Bem, a professora disse que existem 2 tipos de morte. Bom, a morte do nosso corpo é uma delas. Depois existe